Olá, eu sou o Jimmy Calazans, bem-vindo ao canal Teatrando-se. Chega mais! O nosso assunto de hoje é a origem do teatro no Brasil. Vamos lá, com a chegada dos jesuítas aqui no Brasil, no século XVI, o ímpeto de querer colonizar os indígenas e também os colonos, eles começaram a criar aí formas de se fazer isso, uma forma didática de catequizar esses indígenas, esses índios, esses colonos que aqui trabalhavam, né? E aí eles perceberam o quê? Os jesuítas, eles percebiam que o indígena, ele tinha um corpo, né, que já é uma ferramenta aí nossa de trabalho no teatro, e começou a utilizar essas danças, esse movimento corporal dos indígenas para fazer pequenas interpretações teatrais como uma ferramenta didática de ensino. Os assuntos eles eram religiosos, né, tinha essa função. O padre José de Anchieta era o maior representante dessa vertente teatral aqui na chegada no Brasil. E ele utilizava, escrevia espetáculos, né? Pequenos espetáculos, altos, né? Em tupi-guarani, língua portuguesa, né? E fazia com que acontecesse essa arte, né? essa aula-arte. E o teatro começou a se desenvolver a partir destes contextos. Esses autos feitos pelo padre José de Anchieta, ele tinha uma negação aí à comédia e à tragédia, né? Eles eram outra forma de se propagar as ideias, né? Lembrando vocês que era uma catequização, né? Era um teatro que tinha essa função de catequizar o povo indígena e os colonos da época, né? Eu tenho aqui dois textos da época, Na Festa de São Lourenço e Alto da Pregação Universal, que eram feitos nesse período, assim, documentado, né? Século XVII, já não existiam mais essas peças de caráter religioso, não existiam mais esses autos, né? O que acontecia eram pequenas peças, pequenas encenações feitas, encomendadas por alguma festividade, algum evento importante. Manuel Botelho de Oliveira era a pessoa que fazia isso nessa época. Vamos para o século XVIII? No século XVIII, começaram a aparecer as casas de ópera ou casas de comédia, e com isso a contratação de vários atores. Só que esses atores, eles sofriam preconceitos horrendos nessa época, né? As mulheres não podiam trabalhar, os homens tinham que fazer os papéis femininos, e eles tinham, os negros eram contratados, mas tinham que cobrir o rosto para não mostrar quem era. Era um pouco feio, assim, essa forma do ator nesse sentido, né? Então foi um período meio esquisito, assim, esquisito dentro do teatro brasileiro. No século XIX, a família real portuguesa chega ao Brasil e com ela Dom João VI assina um decreto que nos fornece a capacidade de construir grandes teatros nacionais e que foram ocupados por companhias de teatro. Que legal, né? Esses espaços, esses teatros, eles foram chamando a atenção da elite brasileira como uma forma de entretenimento da época, e a primeira companhia conhecida foi do ator João Caetano, e o marco da época foi a representação da tragédia Antônio José, ou o poeta da Inquisição, de Gonçalves Magalhães. Foi todo mundo lá, a elite toda. Esse é um pouco do panorama do teatro no Brasil. Ok? Daqui a pouco a gente entra em comédia de costumes, que vai ser um novo vídeo. Inscreva-se no canal, mande um olá, um beijo e um queijo, e a gente se vê na próxima. Bye! Tchau!